Fala, gente, família JC, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um devocional, onde nós acreditamos que a fé se aprende. Confiar em Deus é um aprendizado diário, um aprendizado que precisa de alimento, uma confiança que precisa de alimento. E eu espero que você saia daqui alimentado. Seja você que está aqui ao vivo, seja você que está no gravado. Carminha, Deus abençoe. Pri, Juju, Wilka, Dri Bernardini, Paula. Deus abençoe vocês. Já escrevam: eis-me aqui, Jesus Cristo. Eis-me aqui, Jesus. E abram suas Bíblias, por favor. No livro de Lucas, capítulo 14, vamos começar no versículo 25 a 27. Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27. Depois nós vamos descer mais, tá certo? Pega seu papel e sua caneta, para você poder anotar aquilo que Deus está falando com você. Bom dia, Renatinha Estiene, Pri Unhas, Madalena, Fred. Vocês estão ouvindo bem aí, né, gente? Como é que vocês estão? Dispara o dedinho no coração, manda essa live pra pelo menos uma pessoa. Deixa parada aí não. Pega um aviãozinho aí, vou dar um tempinho pra você pegar esse aviãozinho e mandar pra pelo menos uma pessoa. Tem coragem? Pegar esse aviãozinho e mandar pra uma pessoa? Jesus, muito obrigado por mais um momento de devocional aqui. Eu não sei quem são todas as pessoas que estão aqui na sala, mas o Senhor sabe cada um. Cada pessoa que está aqui, o Senhor sabe quem é, o que está passando, que fase de vida encontra. Eu peço que o teu maná, o teu pão, que é a tua palavra, alimente cada pessoa que está aqui. E que todos saiam daqui não com o desejo de acompanhar o Senhor, mas com o desejo de ser discípulo do Senhor. Esse é meu desejo, Jesus. Nos ensina, nos encoraje a viver como discípulo e não como um acompanhante, e não como uma multidão. Se você quer ser discípulo de Jesus, escreva aí: eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero. Escreve assim: eu quero. Escreve aí: eu quero. Espírito Santo, não me deixe falar aqui pela carne. Olha lá, Carol escreveu: eu quero. Você que está no gravado, escreve aí: eu quero. Simone escreve assim: eu quero. Essa palavra que eu vou ler aqui para vocês, ela requer muita maturidade da sua parte, da minha parte, da nossa parte. Requer total atenção. Então, se você não conseguir ficar no devocional, se você não conseguir ficar nesse vídeo, porque você está fazendo milhões de outras coisas, talvez nem seja interessante você ficar. De verdade. Assiste depois. Assiste depois. Requer muita atenção. Requer disponibilidade no teu coração.
Requer o quê? Disponibilidade. Quando você diz que você ama Jesus, quando eu digo eu amo Jesus, eu preciso falar que eu amo, eu preciso ter tempo de qualidade com Ele, ou seja, disponibilidade, e eu preciso agir para agradá-lo. Essas três coisas precisam acontecer quando você ama a Jesus, ou quando você ama qualquer pessoa. Você precisa dizer que ama, agir para agradar e ter disponibilidade, ter tempo de qualidade com a pessoa que você diz que você ama. Por exemplo, o que adianta eu falar que eu amo a minha filha, Betina, se eu não falar isso para ela, se eu não tiver tempo de qualidade com ela e se eu não agir para agradar? Não adianta de nada. É assim como com a minha esposa, e é assim com Jesus. Olha só o que a Bíblia diz. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Então eu queria que você visualizasse isso. Uma galera se apertando para acompanhar Jesus. E este, voltando-se para ela, disse: ela quem? A multidão. Então uma multidão acompanhava Jesus. Jesus olha para a multidão e fala com a multidão. Versículo 26. Fala o que, Bruno? Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aí agora, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, brothers, sisters, não tem como eu fazer isso por você. Somente você pode fazer essa avaliação junto com o próprio Deus. Jesus está falando para a multidão que acompanhava ele. Jesus está convidando você que está acompanhando Jesus para ser discípulo de Jesus. E a primeira coisa que precisa saber para ser discípulo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é amar mais a Jesus do que pai, mãe, mulher, filhos, irmãs ou irmãos e até a própria vida. Acabou. Quem disse isso foi o Nazareno. Não tem para onde correr desse texto. Não tem para onde correr. Eu quero te encorajar. E depois você vai ver aqui a misericórdia do Senhor. Você pode até o dia de hoje ter amado essas outras pessoas mais do que a Jesus. Mas você pode mudar isso hoje. Ele te aceita hoje. Ele te perdoa hoje. Ele te aceita hoje para viver como discípulo. Você não quer não? Talvez você não queira. Talvez você fale, amanhã eu vejo. Eu não sei. A vida é sua. A fé é sua. Presta atenção. Deus trouxe você para falar com você aqui. Essa palavra não é para alguém, é para você e para mim, para nós que estamos aqui. Então, para ser discípulo, Jesus fala com a multidão, convida para ser discípulo, mas diz, olha, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não está falando que não é para amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e própria vida. Jesus simplesmente está dizendo, precisa amar mais a mim do que essas pessoas. Só você pode dar essa resposta. E eu desejo ver almas que estão reconhecendo que ainda não amam Jesus. Não tem um amor maior por Jesus do que a si mesmo, do que
pai, mãe, irmão, filhos, filhas. Só Deus para sondar o coração nosso. Como que é isso para você? Não tem para onde correr, irmão, desse texto. Esse é o texto. Essa é a palavra de Jesus. E aí no versículo 27, Jesus diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então ele coloca uma E, ele não coloca uma OU, ele coloca uma E, uma segunda condição para ser discípulo. Precisa carregar a cruz e seguir Jesus. Eu vejo esse versículo como carregar aquilo que ele fez por nós na cruz, que é o perdão dos nossos pecados, e entender que na vida cristã nós teremos dificuldades. Mas mesmo assim eu vou continuar andando com Jesus, seja qual dificuldade vier, seja quanto tempo demorar. Carregar a cruz é quando a gente chega no nível de vida onde você ora como Jesus orou no momento que ele foi para a cruz. Pai, se for possível, passa de mim esse sofrimento, mas que não seja como eu quero, que seja como tu queres. Então veio a dificuldade, está passando por uma dificuldade, eu vou fazer o que precisa ser feito. Oro a Deus, falando para Deus: Deus, afasta de mim essa dificuldade, porque está doendo muito. Mas não seja como eu quero, seja como tu queres. E facilmente a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, que as coisas sejam resolvidas no nosso tempo. É ou não é? Então, você pode continuar optando a acompanhar Jesus. Você pode continuar optando para visitar Jesus às vezes. Você pode continuar optando para às vezes ouvir alguma palavrinha de Jesus. Você pode optar por, quando eu estou ruim eu vou ouvir Jesus. Você pode optar por isso. Eu sinto muito por isso. A minha oração é o contrário. É que você seja despertado para falar: a partir de hoje, eu amo tanto a Jesus e quero tanto carregar a minha cruz, ou a cruz que vier, e continuar seguindo Ele, que eu vou ouvir a palavra dele todo dia. Tem gente que pensa que ouvir a palavra todo dia de Jesus é uma penitência ou é algo radical. Precisa ser radical para seguir Jesus nesse mundo. Para ser discípulo precisa ser radical. Precisa ser. Mas para onde irei se só Ele tem palavras de vida eterna? Como diz Pedro. Muitos discípulos abandonaram Jesus, sabia disso? Não tinha só 12, tinha mais. Muitos foram embora dizendo: duro é esse discurso. Talvez você esteja achando duro essa palavra hoje. Talvez você esteja achando duro. Jesus olha para você e diz: e você quer ir embora? Ele falou isso para os discípulos mais próximos: vocês querem ir embora? Para onde iremos? Foi a resposta que saiu de Pedro: se só tu tens palavras de vida eterna. Então, se você pensa que ser discípulo de Jesus é apenas você ir no culto no domingo, você está errado. Se você pensa que seguir a Jesus é apenas você entrar nessa live desde 2020, você está errado. Se você pensa que seguir Jesus é você entrar na live diária aqui comigo todo dia, se isso é ser discípulo, você está errado. Ser discípulo é você abrir mão de outros amores. Ser discípulo é você amar mais a Jesus do que teu pai, do que tua mãe, do que tua esposa, do que teus filhos. Ele disse isso. Se você pensa que isso é sentido figurado, você está sendo enganado por aquele outro lá que eu não quero falar o nome. Essa que é a realidade, irmão. Então, se você diz que ama a Jesus, 3 coisas precisam acontecer. Você precisa falar para Ele que você ama. Você precisa ter tempo de qualidade com aquele que você ama.
Então a pessoa que não tem tempo para ler a Bíblia, porque quando eu leio a Bíblia eu estou ouvindo a voz de Jesus. Jesus não fala comigo assim. Jesus não vai falar com você assim. Jesus fala comigo e com você através da Bíblia Sagrada. As Escrituras Sagradas foram inspiradas por Deus. Deus fala conosco através da Bíblia. Jesus é Deus. Você crê nisso? É que talvez você creia em outros. Aí fica difícil. Ele é Deus. Você não crê nisso, não? Então, se você ama Ele, você precisa ter tempo de qualidade com Ele. E agir para agradar Ele. Agir para agradar. Obedecer é agradar a Jesus. A fé obediente. Mas como é que você vai obedecer se você nem sabe o que Ele instrui, quais são as instruções? Ou seja, se você quer a partir de hoje ser discípulo, você vai tirar tudo da frente. Você vai priorizar Ele. Acabou. Mas tem muitos que dizem que são cristãos, que é como, por exemplo, alguém que quer emagrecer. Eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer. Mas não faz a dieta e não treina todo dia. Esquece. 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 Tem que ter renúncia. Eu não sei o que Deus vai fazer com você através desse devocional. Na verdade, eu espero que Ele levante pessoas que não estavam vivendo como discípulo até hoje, mas que começam a viver como discípulo a partir de hoje. E aí, ele fala no versículo 28 a 30, uma parábola, uma pequena parábola. Ele fala assim: qual de vocês, está falando com a multidão, né? Continua falando com a multidão. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vieram rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Lá no versículo 33 ele vai dizer: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus está falando que para ser discípulo, a decisão para ser discípulo ela é racional. Ela não é uma decisão emocional. Não é uma decisão baseada na dor. É uma decisão racional. Você pode chegar até Jesus com uma dor. Foi assim que eu cheguei até Ele, quando todas as portas se fecharam. A emoção te trouxe até Jesus. Seja uma emoção ruim, uma emoção boa talvez. Mas ser discípulo é a tua razão que vai determinar. É razão, é uma decisão racional, uma decisão pensada como de alguém que decide construir uma torre, um prédio. É isso que ele está dizendo. Quem vai construir um prédio não pode construir um prédio na emoção, sem fazer o cálculo antes. Então você está disposto a abrir mão, renunciar a esses amores? Você está disposto a carregar a cruz? Você precisa pensar. Então não adianta você, oh glória, aleluia, glória a Deus, ficar levantando a mão, aleluia, aleluia, aleluia. Se você não estiver calculando, cara, se você não estiver pensando, Ele te chama para ser discípulo. Esquece. E facilmente a gente entra numa fé sentimental, numa fé emocional. Olha, eu tô todo arrepiado, ó, Deus está aqui, eu tô arrepiado. Quem disse? Outros deuses falsos podem estar te arrepiando aí. Cada vez eu peço para Deus menos arrepio, menos sentimento e mais razão. Por mais que sinto, por mais que me emociono, somos seres humanos. Mas eu quero uma fé que pensa, cara. Eu quero uma fé racional. Eu não quero uma fé emotiva, eu não sei você. Porque Jesus, eu quero ser discípulo. Eu quero aprender a ser discípulo. E Jesus está dizendo claramente aí, não tem mais para onde você correr, que para ser discípulo precisa pensar, raciocinar e tomar decisões.
decidir. Se tem uma coisa que nós seres humanos corremos é das decisões. Então, por favor, se você quer permanecer colado na videira aqui com a gente, eu te encorajo a você pensar mais um pouquinho. Eu te encorajo a você correr dessa fé mística, emotiva, correr dos arrepios, correr de qualquer coisa aí, as gritarias. Ele, no versículo 35, ele termina dizendo, e é como eu termino aqui: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem ouvidos para ouvir essas palavras de Jesus, não ouve. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu peço ao Pai que a tua presença, Espírito Santo, possa dar um entendimento, possa fazer essa pessoa enxergar aquilo que ela não enxergava, possa ver decisões, desejo de decisão racional. Eu quero ser discípulo. Para a gente terminar, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Então, nessa multidão tinha pecadores, tinham publicanos, e os fariseus, no capítulo 15, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus sentava com os pecadores e comia com eles. Mas lembra, Jesus ele veio para os perdidos mesmo. Veio para mim, veio para você. Você foi encontrada? Você foi encontrado por ele? Que bom. Ele volta para os arrependidos, aqueles que se arrependeram de todo o coração. E aí ele vai contar 3 parábolas, e uma das parábolas é a parábola do filho perdido. É a parábola a gente poderia dizer do pai amoroso, né? Mas do filho perdido, que pede a herança antecipada para o pai, gasta tudo com prostituta, gasta tudo com farra, e caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Aí ele decide voltar para a casa do pai. E quando ele volta para a casa do pai, o pai ele ainda estando longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O pai fez uma festa para o filho. Por que eu estou lendo isso? Porque talvez você caiu em si aí agora, com essa palavra. Talvez uma pessoa só dessa live, ou uma pessoa só do gravado. E se for uma, eu estou feliz. Talvez uma pessoa caiu em si falando: até hoje, dia 19 de junho de 2024, eu era multidão. Eu não era discípulo. Eu acompanhava Jesus como multidão, mas não acompanhava como discípulo. Que vergonha. Mas agora eu quero ser discípulo. E você tem acesso. Ele faz uma festa para você, ele te dá roupa nova, como está escrito. Ele te dá sandália nova, anel novo, ele te dá tudo novo. Deixa agora tudo para trás. Esquece, não fica remoendo. Até hoje eu buscava uma fé emocional, a fé de arrepio, uma fé de até hoje, mas a partir de agora, eu quero uma fé racional, uma fé que pensa, uma fé que me ensina através da Bíblia, me ensina a ser discípulo de Jesus, me ensina a carregar a cruz, ou seja, me ensina a encontrar alegria em meio às dificuldades, a alegria que vem do Cristo. Como Paulo escreveu, ele vivia como discípulo, era um perseguidor, mas agora viveu como discípulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não veio do próprio Paulo. Veio da caminhada de discípulo ao ponto dele
tem encontrado o Cristo. Quem é discípulo encontra o Cristo numa profundidade que recebe contentamento, que recebe paz, que excede todo entendimento, que recebe a alegria que ninguém tira e que recebe uma esperança eterna. Tem esperança no Evangelho. Quem vive como discípulo não se afasta do Evangelho de Jesus Cristo. A multidão se afasta do Evangelho, acredita, acompanha uma vez por semana, mas se afasta do Evangelho, não está envolvido com o Evangelho que é a nossa esperança, é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. A boa notícia de Jesus. Não é o Evangelho aí que você possa pensar de fulano, de ciclano, de beltrano. Não é procissão, não é não sei o que lá, pi, pu, 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 nada disso daí. E o pi, pu, pu, pu fica aí ao seu critério. Nada disso. Você está disposto a abrir mão mesmo para ser discípulo? Eu estou sendo obediente a ele aqui. É muito mais fácil para mim pregar sobre a cura da ansiedade. É muito mais fácil para mim pregar sobre a multiplicação de pães e peixes. E quão desafiador é pregar essa palavra chamando multidão para ser discípulo. Porque quem sou eu para fazer isso? Mas ele sempre trata o meu coração. Não é sobre você, é sobre mim. Então pregue a minha palavra e acabou. Cala a boca, Bruno. Prega. Porque é pela pregação do Evangelho que as pessoas são salvas. É pela pregação do Evangelho que o Espírito Santo age aí e há salvação. Não para todos, para alguns. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se eu fosse você, eu bateria na mesa e falaria assim: eu sou um escolhido, uma escolhida de Deus. Sou o tanto que quero ser discípulo. Mas se você falar que você é escolhido, que você é salvo e não vive como discípulo, você não é salvo, desculpa. Quem é salvo abre mão de tudo. Quem sabe que foi salvo, quem tem convicção que foi salvo eternamente por Jesus, deseja viver como discípulo. Quando erra, se arrepende imediatamente. Quando erra, se arrepende imediatamente. Quando vê uma situação contrária, persevera absurdamente. Perseverança. Ai, queria ser mais perseverante. É porque você ainda não é discípulo, você segue ele como multidão. Quem é discípulo persevera até a morte. Quem é discípulo não é por capacidade própria que faz com que a gente persevere, não, é porque quem é discípulo está tão próximo de Jesus que recebe a provisão dele espiritual para que a gente possa reagir às situações e não desistir. A perseverança vem da aproximação com Jesus, vem dele. Então, quanto mais próximo você estiver dele, mais você vai ser perseverante. Tudo vem dele, tudo é sobre ele. Eu já morri, irmão. Você não morreu ainda não? Já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Acabou. Se é Cristo que vive, então já não sou eu mais, eu já não tenho mais escolha. Mas você quer viver assim? É como alguém que vai subir um prédio, como a gente leu aqui. Você não vai tomar essa decisão de forma emocional. Eu tomei essa decisão várias vezes. Quem quer tomar essa decisão de seguir Jesus, vem aqui à frente. Eu ia, tudo emocional, chorava, oh glória, chorava e tal. Sempre na emoção. Mas ele me pegou, foi na razão. E eu não tenho como correr disso daqui. E eu vejo isso escrito na Bíblia. Razão. Não é alegoria, palco, música alta, fogos, sei o que lá. Isso agrada o ser humano. Certamente não agrada a Deus. O que agrada a Deus é você aceitar esse chamado de ser discípulo de Jesus. Todos os homens e mulheres dessa sala estão sendo convidados para o grande banquete. Jesus conta uma parábola dessa. Muitos deram desculpas. Não, eu tenho que ver isso aqui, depois eu vou. Muitos não vieram. Mas talvez hoje é seu dia.
Talvez chegou o seu dia, mulher. Talvez chegou o seu dia, homem, de ser um verdadeiro discípulo. Pega a tua Bíblia, pega teu papel e tua caneta, reserva um horário com Jesus na tua agenda, todo dia. Essa é a sua prioridade. A partir disso, as coisas vão mudar na tua vida. A partir disso, todas as coisas são acrescentadas na sua vida. Foi assim que ele me transformou. Quando eu parei tudo. Parei de buscar a fé emotiva, de arrepio, a fé irracional, a fé emocional. Dia 29 de agosto de 2018. Bíblia, papel, caneta e agenda. Acabou. Aí com o passar do caminho, e aí você fica no caminho. Oh, Bruno, mas tem que ser no caminho, não pode ser rápido as respostas. Cara, é no caminho, e você vai estar tão satisfeito no caminho que você não fica tão preocupado mais com como é que as coisas vão ser. Ele vai te satisfazendo de tal maneira que você sabe que ele está no controle e que as coisas vão ser acrescentadas. Ei, ele satisfaz a sua alma. O ser humano tenta buscar satisfação na alma em negócios, em palco, em aplauso, em vício, em reconhecimento, em sucesso, e tal. Aí o dia que Jesus falou comigo, ei, o que adianta, Bruno, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe qual foi o dia que eu mais gostei de ter acontecido com Jesus? Não foi o dia que ele restaurou o meu casamento. Não foi o dia que ele me deu algo externo. Foi o dia que ele falou comigo através da palavra e através de uma mulher em cima da Bíblia, Andréa Vargas. Bruno, você ama mais a pornografia do que a Jesus. Esse foi o meu melhor dia com Jesus. O meu segundo melhor dia com Jesus foi quando na igreja eu estava cultuando a Deus, louvando a Deus. E o Espírito Santo soprou a mim e disse, em 2019, quando é que você vai vir aqui apenas para me adorar e não ficar pedindo, para resolver os seus problemas? Esse foi o meu segundo melhor dia com Jesus. Porque são dias marcantes que nos transformam. Sabe, que tem um impacto espiritual. Não é um impacto emocional, é um impacto espiritual. É muito mais forte. Quem nunca fez esse movimento de tomar essa decisão, tome a sua decisão aí agora. Depois você pode testemunhar, eu vou ficar muito feliz. Não precisa escrever no chat, porque eu não quero que você escreva com emoção, eu quero que você pense. Pensa, raciocina, como quem vai subir uma torre. E aí onde você estiver, no horário que você estiver, seja aqui ao vivo ou gravado, você vai falar com Jesus que você quer ser discípulo dele. E você vai mostrar para ele, em atitude, que você realmente quer ser discípulo de Jesus. Deus abençoe você e sua casa. Orem por mim, porque essa mensagem ela vai transformar a vida de muita gente. E é muito desafiador o que eu fiz aqui. É por ele e para ele. Seria muito mais fácil eu pregar sobre outras coisas e não sobre isso que foi liberado aqui nessa sala. Então, quem entrou depois, eu vou deixar gravado aqui no Instagram. Você assiste desde o início, se você realmente quer ser discípulo de Jesus. E ainda, se você quer que outros sejam discípulos de Jesus, você envia esse devocional para uma pessoa, tá certo? E em algum momento do dia vai subir também no YouTube para quem prefere assistir no YouTube. E assim a gente vai seguindo para não deixar pedra de tropeço. Tá aqui no Instagram, quer no YouTube, vamos deixar no YouTube. Só demora um pouco mais para subir no YouTube, porque poucos são os trabalhadores. Poucos são os trabalhadores. Deus abençoe, tamo junto, colado na videira. Beijo no teu coração e até amanhã, às 8 horas da manhã em ponto, em nome de Jesus.